Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa Nova Manhã. Obrigado pela audiência de você aí em casa. Nós estamos em dezembro, finalizando o ano, e esse mês é um mês muito convidativo a gente fazer as conscientizações. Esse mês também é o Dezembro Laranja, criado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia desde 2014 para conscientizar toda a população de que é importante proteger a nossa pele, de quais são os riscos. Nós vivemos num país onde é muito calor e uma região muito quente. E hoje, para conversar sobre esse assunto, eu trouxe a doutora Manuela Jorge, que vai falar um pouquinho pra gente. E olha, tem assunto o programa inteiro. Seja bem-vinda, Manuela. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela Unimed Catanduva pelo convite. E vamos falar um pouquinho sobre Dezembro Laranja, né? Com certeza. Doutora Manuela veio para tirar várias dúvidas, que às vezes a gente ouve tanta coisa, a gente não sabe o que é um câncer de pele, como eu posso controlar isso, é hereditário, como eu devo detectar? São várias perguntas que nós vamos tirar dúvida hoje aqui. Manu, como que as pessoas hoje podem se cuidar, além de usar o protetor? A gente tem que redobrar, tem que fazer uma periodização ali de reaplicação. Fala dos cuidados principais. Vamos começar pelo básico, né? Isso. Protetor solar é o básico para evitar um câncer de pele. Qualquer idade, desde a infância, a mãe tem que se conscientizar a passar o protetor solar na criança, não deixar essa criança exposta ao sol a fim de queimar, né? Porque a gente vê muito isso, as crianças ficam brincando no final de semana, nas férias. Ai, meu filho foi até com bolhas. Não, isso é o principal passo ali inicial, é evitar o câncer de pele futuro, é passar o protetor solar. E lógico, aquela mesma história de sempre que vale todos os anos que nós falamos, não fica exposto ao sol, daquele horário de pico. Hoje em dia, às 9 horas da manhã, a gente já está suando. Verdade. Então, numa praia, numa piscina, 9, 10 horas da manhã já está muito calor. Evitar esse período das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Tem sol aí até a noite. Ontem anoiteceram umas 7 horas da noite, 7h30. Então, dá para ficar até mais tarde. Não precisa ficar ao meio-dia, 1 hora da tarde. Então, evitar os horários de pico, passar protetor solar. Nas crianças ou quem fica muito exposto ao sol, trabalhando ao sol, hoje em dia nós temos roupas com fotoproteção, roupas que tem malha específica que vai proteger contra o sol. Então, isso ajuda muito nas crianças também, colocar a blusinha nelas, chapéu, usar, proteger, óculos de sol. Eu não sou oftalmologista, mas os oftalmologistas falam muito isso, para pôr o óculos de sol, que também ajuda a proteger os olhos. Mas a pele principalmente seria isso, colocar uma roupa, evitar o horário de pico e reaplicar o filtro solar. Quem entrou na piscina, saiu da piscina, reaplica. Transpirou muito, passou a mão no rosto, tirou toda a proteção solar, reaplica. Principalmente para quem trabalha no sol, para quem quer ficar na piscina ou na praia curtindo, né, o verão, que para nós é muito quente. É verdade. E olha, eu falo que essas roupas que têm proteção, elas salvaram muito a vida das mamães em geral, porque é muito mais fácil de fazer aquela proteção. A criança ela não quer ficar saindo da piscina. Agora a gente está entrando num período de férias, onde tem dezembro, mais da metade do dezembro, tem janeiro inteiro, e as crianças ficam brincando, jogam futebol, né, vai na pracinha. Então, se você cria esse hábito, né, na criança, fala assim, filho, ó, escovou os dentes, já passa o protetor. Então, se ela tiver um escape ali, de às vezes algum período à tarde ou às vezes de manhã aí, brincar, ela já tem proteção. Que a gente vai fazendo isso nos nossos filhos para criar hábito, né, doutora? Sim, o hábito é a constância, né? Não adianta você chegar no seu filho no verão, nas férias, e obrigar ele a usar protetor solar. Tem que ser isso feito como constância. Eu adoro essa maneira. Escovou os dentes, passa protetor solar. Tem que escovar os dentes de manhã, depois da alimentação, passa protetor. E quando chegar a época do verão mesmo, a época de se expor ao sol, a criança já sabe que tem que ser feito, já sabe que a proteção solar é algo da rotina, que vem do dia a dia. Então não vai ser difícil, não vai ser aquela briga que quem é mãe já sabe, né? É verdade. Como que funciona, querer passar protetor, a criança não quer. E quando vem já de uma rotina, passando até no inverno, porque tem que passar no inverno, que inverno que nós temos, né? Tem que passar em qualquer época do ano. Então, quando chega na época do sol mesmo, do verão, que ela vai estar exposta à piscina, ela já sabe que o protetor dela tem que ser primordial ali.
Eu tenho uma filha de 2 anos, gente, que ela fala, ela entra na piscina, outro dia ela entrou à noite, ela falou, cadê o protetor solar? Eu falei, não, filha, agora não precisa, que agora tá de noite. Porque vem desse hábito de... Ela sabe que na água ela não pode entrar sem protetor solar. Entendeu? E no dia a dia ela sabe que é o creminho dela, então isso já vem com constância e com 2 anos de idade. Quando tiver com seus 6, 7 anos, já veio de um hábito de anos. Isso torna para as mães um pouco mais prático. E um mito também, às vezes as mamães não têm as crianças tão branquinhas, falam, não precisa passar protetor porque é mais para as crianças branquinhas, para não ficar vermelha, e isso não é verdade. Não, logicamente quem tem a pele mais morena, ela tem uma proteção contra o sol mais significativa de quem não tem essa proteção, quem tem a pele mais clarinha. Mas isso não evita que a pessoa use o protetor solar. Se fosse assim, nós não teríamos protetores solares, por exemplo, as mulheres negras. Exato. Então nós temos fatores de proteção alto e para a pele também muito escura. Então não, gente, é mito isso. Qualquer idade tem que ser usado protetor solar e qualquer tipo de pele, qualquer tom de pele. E se você trabalha num lugar fechado, no escritório, adora viver maquiada, maquiagem também é uma solução? Sim, depois que você usa o protetor. Hoje a gente tem inúmeras marcas que têm fator de proteção elevado, outras menos, com cor e te adapta a todo tipo de pele. Antigamente o protetor era algo que a gente lembrava de protetor solar? Aquele cheiro de praia. Então aquele cheiro esquisito do protetor, oleoso, extremamente pegajoso, que todo mundo falava, eu não suporto ficar com aquele aspecto que pega, que gruda, que transfere. Hoje não tem mais isso. Além de nós termos inúmeros tipos, nós temos específicos para pele oleosa, para pele seca, para pele acneica. Nós temos protetores para quem trabalha no sol, que é aquele protetor que vai proteger mais. E nós temos protetores com cor. Ou seja, além de você ficar maquiada, vai ali tratar, como se fosse uma maquiagem que a gente usa no dia a dia, já vai estar protegida. Olha que maravilha que é essa evolução do comércio da cosmetologia, dos cosméticos. Até isso se preocuparam. E nós evoluímos. Hoje não tem mais protetor com aquele cheiro. Nós temos protetor específico para as crianças, para os homens. Tem protetor em spray, tem protetor em loção, tem qualquer tipo de pele. O importante é, doutora, para qual que é o meu tipo de pele? Aí sim, tem que marcar uma consulta com o médico dermatologista. Isso. E aí esse médico vai te prescrever o melhor protetor do seu caso. Porque eu já escutei muito assim, eu fui na farmácia, eu comprei o que eu achei que era Porque na farmácia normalmente não tem tester, né? Não, e aí eu achei que era pra mim, chegou em casa, não deu a cor, não gostei do cheiro, o toque não ficou legal. Então, se você procura um especialista pra te prescrever um simples protetor solar, vai salvar a sua vida e também seu financeiro, viu? Porque você não vai sair comprando tudo errado e falar, meu Deus, gastei dinheiro à toa. Mas é verdade. Eu criei esse hábito de usar o protetor com cor. Eu preciso estar maquiada sempre, todos os dias. E olha, foi um caminho assim, sem volta, porque eu não preciso mais ficar comprando aquele monte de base. O protetor sela a sua pele com pó e já era. Você fica maquiada, fica bonita e fica protegida. Exatamente. Minhas pacientes falam, eu tô usando o protetor para sair à noite como base. Eu não compro mais base, agora com protetor solar. A alta tecnologia dos cosméticos trouxe isso para as mulheres. Então foi muito benéfico mesmo. Doutora, fala pra gente, quando a gente deve se preocupar, quando a gente detecta uma pinta, ou no filho, ou no parente lá em casa, que é preocupante? Cor, espessura, tamanho? Vamos lá. Primeiro eu costumo dizer para mães, olhem o marido de vocês, as costas que a gente não enxerga, pede para os maridos olharem suas costas, olhem o filho de vocês a todo momento, para ver se aquela pintinha que não existia passou a existir. Ou se aquela pintinha que era marronzinha começou a mudar a cor. Não só a cor, o formato, a textura dela, se ela começou a sangrar. Tem tudo isso. Tem todos esses detalhezinhos. E para quem for mais velho, por exemplo, eu sempre tive esse monte de pintinha. Tem que acompanhar para ver se essas pintinhas vão mudar. Ou aquela pele que começou a ficar com uma feridinha que não cicatriza. Tô com uma feridinha aqui que ela tá sangrando quando eu passo a toalha no nariz, né? Principalmente no nariz, onde pega o sol direto. Eu fui tomar banho, saí do chuveiro, passei a toalha, sangrou e não tá cicatrizando. Então, as feridas que não cicatrizam, tem que já procurar o médico. Eu costumo dizer que, assim, o que a gente pensa na medicina? Tudo que sangra, tudo que muda é câncer já? Não. Obviamente não. Nós temos lesões pré-malignas, que elas ainda não se tornaram um câncer de pele, não evoluíram, mas se não tratar, elas podem evoluir. Então é hora de tratar antes. Ok,
Vamos lá, descobri um câncer de pele. Meu Deus do céu, e agora? Calma, porque a grande maioria do câncer de pele vem de um tipo que é tratável cirurgicamente. Tirou, acabou. Ele não manda metástase, ele não vai mandar células cancerígenas para os órgãos, a não ser, exceto o melanoma. O melanoma é o câncer de pele mais agressivo, mais preocupante, que tem que ser detectado precocemente para evitar essa metástase. Do resto, de todos os outros cânceres de pele, são tratáveis, tranquilos e provavelmente, mas eu tirei um, eu vou ter o risco de tirar outro, depende da sua história, você se expôs muito ao sol ao longo da sua vida. A parte genética, que foi que você começou o programa falando da parte genética, nós temos sim câncer de pele, geneticamente falando, então tem que ser acompanhado com o médico dermatologista. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho dos tratamentos que hoje estão disponibilizados para quem, de alguma forma, detecta algum câncer de pele. Não fique preocupado que a gente tem muito assunto para falar no programa hoje. O programa Nova Manhã volta já. Sabe o que eu ia te perguntar do próximo? Por exemplo, as pessoas Estamos de volta com o programa Nova Manhã. Minha convidada hoje aqui é a doutora Manuela Jorge, cooperada da Unimed. Nós estamos falando sobre o Dezembro Laranja, né? A conscientização sobre o câncer de pele. E nós falamos um pouquinho introdutório sobre como a gente consegue cuidar da pele, cuidar dos nossos entes, dos nossos filhos. E as pessoas às vezes têm um pouco de receio de, se eu detectar um câncer de pele, ele tem tratamento, tem cura, eu devo ficar preocupada? A doutora falou um pouquinho sobre o melanoma. Fala um pouquinho mais pra gente, se a pessoa, às vezes, por exemplo, tem uma dúvida, eu tenho casos de câncer em qualquer outro órgão do corpo, a minha família teve, eu corro o risco de ter o câncer de pele, como que funciona? Sempre quando tem um caso familiar de câncer, nós orientamos a sempre fazer a avaliação das pintas do corpo, independente do tipo de câncer. Mas quando tem casos na família de câncer de pele, principalmente o melanoma, que a gente fala tanto do melanoma, é obrigatório acompanhar todos os familiares. Semestralmente, vai lá um dermatologista que ele vai avaliar todas as pintas, todas do corpo, de todos os familiares. Vai lá e agenda a consultinha de cada um por vez para fazer essa avaliação. Principalmente para quem teve o melanoma, porque é uma doença genética. E quem não teve o melanoma, que é a avó que se expôs muito ao sol e tem o câncer de pele no rosto, eu corro risco de ter porque minha avó teve. Pera lá, a gente tem que ter um pouquinho de consciência que ela se expôs muito ao sol. Então, saber que o sol é o principal vilão do câncer de pele do tipo não melanoma. Mas eu sempre gosto de acompanhar peles muito claras, tem que fazer esse acompanhamento. Quem tem muitas pintas no corpo, isso é muito importante. Quem tem essa genética de ter várias lesões de nevos melanocíticos no corpo, às vezes alguma pintinha ali, ela fica um pouquinho atípica, ela fica diferente e há necessidade da gente tratar. É uma maneira que a gente fala assim, tratar como, né? Geralmente é cirúrgico. Sim. É um pedacinho de pele, aquela pintinha pequenininha que é retirada, não é nenhuma cirurgia grande, quando você é tratado precocemente que a gente detecta essa pintinha. E acho que uma pergunta interessante é como detectar, né? O médico só olha, bate o olho e já vê que tem ali uma pintinha que é um câncer de pele. Olha, 90% dos casos sim. Nós dermatologistas, a gente já está treinado, já tem um olhar clínico para isso, que quando a gente bate o olho e fala, essa pintinha não está num aspecto muito interessante, não. E aí nós temos os dermatologistas, nós temos o dermatoscópio, como se fosse de um microscópio que a gente vê pela pele, que ele aumenta em várias vezes aquele tamanho da lesão. Então a gente tem um aparelhinho que a gente vai olhar lá
e nós vamos ver as estruturas que tem dentro dessa pinta. Ah, mas não é uma pinta marronzinha? Não, na hora que a gente olha, fica gigantesca pra gente e a gente vê vários pedaços dessa pintinha. E nesses pedacinhos a gente consegue analisar se tem alguma estrutura que é condizente a uma lesão que seja pré-maligna ou maligna. Então, a dermatoscopia, que é o exame que o dermatologista faz, vai olhar as pintinhas e através desse exame físico com o dermatoscópio, vai poder orientar se tem que tirar ou se não tem que tirar, se é só acompanhar. Seria uma biópsia? Não chega a tirar a pele. Ele é um exame de imagem. Sabe quando você vai no ginecologista e você faz ultrassom? Você vai no dermatologista, você faz uma dermatoscopia. Entendi. A biópsia é quando o médico ele vai desconfiar da lesão. Então, por exemplo, essa lesão aqui eu tô achando que pode ser. Ou então é uma lesão muito grande que eu preciso tirar um pedacinho para ter certeza de que é. Então, isso é a biópsia. Tem uma anestesia local, que é tirado um pedaço da pele e é mandado para patologia. Aí sim, vai ser cortado em vários pedacinhos a pele e vai ser analisado através do microscópio. Aí é a biópsia de pele. Mas a gente tem, né, como fazer um exame antes da biópsia, sem cortar, sem nada, que não dói, né? Que o pessoal tem medo da dor, medo da injeção. Exato. Sem dor, só através do exame físico mesmo, de um exame que a gente vai fazer um exame de imagem para ver se essa pinta, ela é algo que pode vir a se tornar ou que já é um câncer de pele. E normalmente as pessoas que às vezes detectaram tem que ficar preocupada assim, que ela pode surgir em outras partes do corpo, tem algumas partes específicas, como que funciona? Geralmente exposta ao sol, né? Rosto, colo, braços, até pernas. Mas o câncer de pele geralmente aparece em antebraço e aparece no rosto. E vamos falar um pouquinho da mulherada que adora tomar um bronze. A gente vive numa saga onde muita gente quer ficar o verão sempre bronzeada, tem máquina. A gente não tá aqui para falar mal do trabalho de ninguém, né? Mas é importante essa conscientização, já que nós estamos falando da proteção da pele. Eu quero tomar um sol, quero ter uma marquinha. O que eu posso fazer para aproveitar o verão e também não descuidar da pele? Faz uma dermatologista dura, né? É complicado. Dermato vai falar, não toma sol de jeito nenhum. Tá bom, mas eu preciso tomar sol. Então se expõe ao sol bem no comecinho da manhã, por um período pequeno e com proteção solar. É a única dica que eu dou. Do resto eu não dou nenhuma dica de de tomar sol na hora do almoço, nem fazer as máquinas de bronzeamento artificial, que infelizmente ela induz o câncer de pele. Então nós dermatologistas somos um pouquinho contra elas. Não, é importante a gente falar sobre isso, porque se um dia na sua vida, gosto de tomar sol, gosto de fazer esses procedimentos artificiais, você com certeza contribuiu para poder acelerar esse processo. Então, quando a gente se cuida, a gente se priva de algumas coisas, eu acredito que isso é benéfico. Claro que existe sempre alguns pontos, alguns fatores genéticos e tudo mais, mas quando a gente protege hoje, a gente vai ter muitos resultados também futuros, né, doutora? Não só contra o câncer de pele, mas o sol e os bronzeamentos, sardinha, envelhece a pele, deixa a pele seca. Melasma. Sim, as mulheres lutam muito contra melasma e aí... A gente está falando muito sobre o câncer de pele pelo dezembro laranja, mas não é só o câncer. Sim. Toda essa parte de envelhecimento, de manchas, das sardinhas, do melasma que grita quando se expõe ao sol ou a esse tipo de bronzeamento. Então tem muito além do que o câncer de pele quando se expõe ao sol. Olha, tudo isso é para poder levar um pouco mais de informação para você. Já aproveito para pegar todo mundo aí da família e falar, gente, vamos nos conscientizar, vamos usar protetor. Aproveita o Natal, presenteie alguém com protetor solar para poder criar hábito, isso é muito legal. Doutora, todas as instituições, elas sempre acabam de uma certa forma, quando tem um mês específico, para poder fazer uma conscientização, seja nas escolas, seja num clube, nas empresas. É importante ter esse trabalho para que as pessoas, tudo que a gente ouve com mais frequência, a gente acaba absorvendo, né? Com certeza. Tanto é que a Sociedade Brasileira de Dermatologia criou o Dezembro Laranja para essa conscientização. É um mês muito
quente e que as crianças entram de férias. Então é a partir disso que nós orientamos muito, e todo mundo que chega no outubro, que pensa no câncer de mama, novembro, dezembro, tem as conscientizações dos cânceres para a gente evitar a exposição e também conscientizar a população a se cuidar, a se olhar. A mama a gente não fala para palpar, a pele a gente fala para se olhar, é só se olhar no espelho, olhar seus filhos, olhar seu marido, olhar seus tios, seus pais, que às vezes estão mais velhinhos, já não se olham. Então ir lá, vai lá cuidar do seu pai, da sua mãe, da sua tia e sempre dar uma olhadinha para ver se tem alguma lesão que está ali querendo sangrar, que está diferente. Hoje em dia nós temos o celular na nossa mão, tira foto, faz esse acompanhamento fotográfico, guarda numa pastinha, tirou foto ali do corpinho do seu filho, daqui 1 ano tira foto de novo, tinha várias pintinhas ali, e aí, alguma delas mudou? Essa daqui não tinha e passou a ter, porque é normal as pintas crescerem com a criança, é normal as pintinhas se desenvolverem, mas quando saber se é uma pintinha que está se desenvolvendo de maneira errada ou não, é aí que entra a parte médica, é aí que entra essa conscientização de saber que mudou, procurou uma consulta médica. Compartilhar um pouquinho com vocês, há uns dias atrás, eu também detectei uma pintinha no pescoço do Augusto e eu falei pra doutora, não estava desse jeito, era uma pintinha a princípio vermelha, sem nenhum tipo de preocupação e tipo em 15 dias ela cresceu umas 20 vezes mais. Cresceu e começou a sangrar, né? E começou a sangrar. Então é importante levar ao médico para ela poder analisar e não ficar, porque eu acho que a minha avó fazia isso, porque fulano... A gente tem esse hábito de autodiagnosticar o que não é. E autotratar, né? E autotratar. Eu amarrei uma fitinha e caiu. Não, gente, não faça isso. Procura um médico que ele vai fazer o melhor tratamento possível. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui, por todas as explicações e dúvidas. Gostaria que a doutora deixasse uma mensagem para quem nos assiste, que eu acho que é muito importante essa troca, né, entre o médico e o pessoal também que nos assiste, os nossos telespectadores, com muito carinho, adoram as dicas dos médicos que vêm aqui. Eu fiquei muito feliz, eu tenho esse prazer em levar informação para vocês, em mostrar para vocês a importância do autocuidado na nossa pele. Nossa pele é o maior órgão do nosso corpo e por que não tratá-la com todo carinho e dedicação? Se você notou qualquer tipo de alteração na sua pele, qualquer mesmo, não só a pinta não, mas se você está uma mancha, mal com o seu rosto, mal com a sua aparência, procure um médico dermatologista que ele vai fazer o melhor por você. E hoje nós temos aí uma alta tecnologia de aparelhos e tratamentos para poder deixar a beleza mais evidente. Tem algumas mulheres que não são adeptas em coisas mais invasivas, mas nós temos tratamentos, vários lasers, né, doutora? Nós temos várias tecnologias, vários tratamentos para todos os tipos de gosto. Muito obrigada pela sua presença, disponibilizar aqui todo o seu conhecimento para os nossos telespectadores. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada a vocês pelo carinho. Vou deixar aqui maiores informações. Tem o Instagram da doutora Manuela também. Maiores dúvidas vocês podem tirar também. Qualquer dúvida pode ligar na Unimed e eu garanto que eles vão tirar todas as suas dúvidas. Lembrando, se cuida, porque o sol não está de brincadeira. O calor aí, ó, está gigante. Aproveite suas férias da melhor maneira, cuidando da sua saúde. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo programa.